Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Pedro Vitor e hoje estamos aí na turma dos anos finais, a galerinha aí do 8º ano. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao que vimos aí na aula passada, certo? Então, vamos chegando aí, vamos começando o nosso dia de aulas digitais para essa turma maravilhosa, tá bom? Então, como você sabe, nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar e assistir a nossas aulas aí através do celular, do computador ou da televisão. Então, se você já está assistindo a nossa aula através do celular, meus parabéns, você já baixou aí o nosso aplicativo. Se você está assistindo a nossa aula através da televisão, então eu sugiro aí que você pegue o seu celular para que você possa fazer o download do nosso aplicativo, tá bom? Então o Billy Jean já colocou aí 2 QR Codes na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, vai colocar aí no QR Code do seu sistema operacional, tá? Abre sua câmera e coloca lá. Você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativos, seja ela Android ou iOS, tá? Tem um QR Code aí para cada sistema operacional. Então, depois disso, você faz o download do aplicativo, vai pedir aí o seu login e a sua senha, certo? O login é a sua matrícula e a senha aí são os 8 dígitos do seu dia de nascimento, tá bom? Então, a gente sempre fala aqui da importância do aplicativo, então faz o download desse aplicativo, que ele é bastante importante para que você possa participar ao vivo aqui da nossa aula. Então, se você já tem o aplicativo aí instalado no seu celular, encaminha, compartilha aí para os seus amigos de classe, certo? Quando você chegar na escola hoje ou em algum grupo que você esteja participando, encaminha para que ele possa fazer aí o download do aplicativo e que ele possa também assistir às nossas aulas, certo? São apenas aí 1 horinha da sua manhã em que você vai acompanhar 2 aulas por dia, certo? Então isso aí é muito massa, vai agregar bastante no seu aprendizado e, claro, a gente tem a participação aqui do chat, onde você pode participar ao vivo aqui conosco, mandando suas dúvidas, seus comentários, o seu nome e a escola que você estuda também, certo? Quem está me acompanhando aqui hoje é a professora Nádia. Vou passar a palavrinha para ela para dar as boas-vindas para vocês e aí a gente dá início à nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. E aí, tudo tranquilo com vocês? Muita chuva, mas estamos aqui para dar aula, tá certo? Vamos lá. Contatem com os outros colegas para que todo mundo estejam juntos aí agora assistindo a aula do professor Pedro. Importante essa, né? Porcentagem que vamos ver, tá? Vamos lá, Pedro. Então vamos lá, pessoal. Outro recadinho bastante importante, certo? É em relação ao nosso canal no YouTube. Não me canso de falar da importância dele aqui para você. Então lá é uma plataforma completa onde tem as playlists de cada turma bem separado, bem organizado por ordem cronológica das aulas. Então você pode assistir aí não só as aulas de matemática, mas também as aulas de todas as outras disciplinas, certo? Então, o pessoal de TI trabalha bastante rápido aí. Essa aula que você está assistindo aqui agora, já vai estar disponível lá na plataforma do nosso canal no YouTube. E lá você pode assistir não só as aulas do 8º ano, mas as aulas também do 7º e do 6º, do 5º, para você relembrar algum assunto que você não está entendendo direito. Então vai lá, pega o assunto e aí você estuda, beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. É uma aula bastante importante, estamos falando aí sobre porcentagens, certo? Então presta bastante atenção porque esses assuntos, existem alguns assuntos específicos em matemática que você leva para a vida toda. Tem assuntos que você só vai estudar na sua vida acadêmica aí, no ensino fundamental ou até no máximo no ensino médio. Mas existem assuntos que você vai levar aí para a sua vida toda, como o assunto de fração, como o assunto de razão e proporção que estudamos anteriormente, como o assunto também de porcentagem, certo? Então, presta bastante atenção, você vai utilizar isso aí muito no seu dia a dia, nas compras, certo? Que você for fazer, para calcular certa bonificação ou certo desconto. Então, é um assunto bastante importante que você vai levar com certeza aí para a sua vida toda e isso vai facilitar bastante a sua vida quando você precisar calcular. Você vai lembrar aí das aulas
e vai lembrar como é que se calcula, certo? E não vai nem precisar aí pegar a calculadora, por exemplo, para calcular o percentual de um determinado desconto que você possa vir a ter ou de uns juros que você possa vir a pagar em determinado financiamento que você for fazer aí na sua vida adulta, né? Então, é um assunto de extrema importância, tá? Que você leva por toda a sua vida, então presta bastante atenção que a gente já vem construindo toda uma sequência lógica e na aula de hoje nós vamos dar continuidade a essa ideia, certo? Então, relembrando o que a gente viu aí na aula passada, lembra que ontem a gente fez um apanhado também da aula da semana passada, então a gente transformou aí, a gente vem da ideia de fração equivalente, transformamos essas frações aí em porcentagem, definimos a ideia de porcentagem, que são frações, cujo denominador é igual a 100, né? São centésimos, né? Então, 20 centésimos, 73 centésimos, todas essas frações, cujo denominador é igual a 100, a gente pode transformar em porcentagem. Então, retira lá o denominador 100 e coloca o símbolo da porcentagem, tá? Que significa porcento, ou seja, divisões por 100. Então, 73 centésimos equivale a 73% e assim por diante, certo? Depois disso, a gente começou aí a fazer alguns cálculos relacionados à porcentagem. Também vimos isso na aula passada e demos continuidade à ideia das representações das porcentagens notáveis, certo? Então, a gente falou aí do 100% e aí fomos transformando cada porcentagem dessa em uma fração irredutível. Então, 100% corresponde a 100 centésimos e fração nada mais é do que uma divisão. Então, quando a gente divide aí o 100 dividido por 100, vai dar igual a 1. Então, essa é a primeira porcentagem notável. Da partir dessa, a gente começou a construir todas as outras e encontrar uma relação que existe entre elas, tá? Mostrei para você que a ideia do 100% é em relação ao total, certo? Então, tudo que você vê aí em relação ao todo, eu posso dizer que aquilo corresponde a 100%, certo? E as outras porcentagens a gente vai calculando de acordo com base nesse 100%. Por exemplo, eu estou aqui num estúdio e estou vendo aqui 4 pessoas, tá? Bia, eu não estou vendo, acho que está escondida ali na TV. Mas estou vendo 4 pessoas. Então, essas 4 pessoas aqui correspondem ao total de pessoas que eu estou vendo. Então, corresponde a 100%, certo? Se eu pergunto para você quantas pessoas correspondem a 50%, você começa a ter um entendimento de que 50% é uma fração, tá? 50 centésimos. E se a gente simplifica esse valor por 50, eu encontro aí a fração 1/2. 50 dividido por 50 é igual a 1 e 100 dividido por 50 é igual a 2. Então, se eu pergunto para você quanto corresponde a 50% das pessoas que eu estou vendo aqui no estúdio, então corresponde a metade. Você pode notar que 50% é a metade de 100, certo? Então, não precisa nem você calcular, como a gente calculou na aula passada, tá? Não precisa escrever 50% de 4. É 50 sobre 100 vezes 4. Você já consegue fazer isso aí na sua mente, porque você tem a ideia aí do 100%, tá? Então, se 100% corresponde a 4 pessoas, 50% corresponde a metade. Então, eu tenho aí 2 pessoas. Note que você está calculando de forma mental, certo? Sem precisar aí você fazer aqueles cálculos que a gente fez na aula passada. E a partir disso a gente consegue construir mais porcentagens notáveis, como por exemplo aqui, ó, 25%. Nota que 25% ele é a metade de 50, certo? E 50 é a metade de 100. Então eu tenho o que aí? Eu tenho que 25% é a metade da metade, certo? Então transformando 25% em fração, eu tenho 25 centésimos. Simplificando aí por 25, eu tenho aí 1/4. Ou seja, 25% é a quarta parte de 100%. Então, se eu tenho aí que 4 pessoas
aqui no estúdio corresponde a 100%, 25% é só você pegar esse valor e dividir por 4. Então, 4 dividido por 4 dá igual a 1, é uma divisão bem tranquila. Agora, imagina se eu pego aí uma divisão, por exemplo, 160, 168. Então, pode ter números que você se complique na hora de dividir aí por 4. O que é que você pode fazer? Você divide por 2 e depois pega o resultado e divide por 2 novamente, certo? Então, 168, eu quero saber quanto é 25% de 168. Você pega o 68 e divide ele por 2, certo? Que dá igual a 84. Então, 84 é 50%. Você já fez aí na sua mente. E quanto é 25%? É a metade de 84, que é igual a 42, certo? Então, você não dividiu diretamente por 4, mas fez divisões sucessivas aí por 2 e encontrou quanto é 25%. Belezinha, show de bola? Então, você começa a entender aí e fazer de forma mental esses cálculos de porcentagem, que é a ideia da aula de hoje, tá bom? Outra porcentagem notável é 75%, que é 75 centésimos, que a gente viu na aula passada, né? E simplificando por 25, aí eu tenho 3/4. Então, como é que eu calculo, Pedro, de forma mental, essa ideia aí do 75%? Você pode calcular de diversas formas, tá? Você pode separar o 75% como 50 mais 25. Então, você calcula 50% de um determinado valor, calcula 25% do outro determinado valor, e aí você soma esses valores. Por exemplo, quanto é 75% das 4 pessoas que tem aqui no estúdio? Então, a gente tem que 50% é a metade, que é 2, 25% é a metade de 2, que é 1, e aí você soma 2 mais 1 é igual a quanto? 3. Então, 75% de 4 é igual a 3. Você fez isso aí de cabecinha, beleza? Essa é a ideia. Tem mais duas porcentagens notáveis, que são 10%, que é 10 centésimos, e a gente pode tube aí no zero. Ó. Vai ficar aí, simplificando por 10, 1/10. Então, para calcular 10% de um valor, é só você pegar esse valor aí e dividir ele por 10. Quando a gente divide por 10, ou a gente corta o último zero com o zero do 10, ou a gente anda a vírgula para uma casa para a esquerda. Se for 1%, certo? A gente corta 2 zeros, tá? Ou a gente anda com a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Então, na aula de hoje, a gente vai ver essas porcentagens aí notáveis, certo? De forma prática, tá bom? Coloquei aqui as 6, certo? E a gente pode encontrar outras formas de encontrar, tá, determinada porcentagem, e eu vou mostrar aqui para você na aula de hoje, tá bom? Então, observa aí que a gente vai começar a calcular de forma mental determinadas porcentagens. E claro, aí eu vou colocar aqui, certo, na telinha, como é que você vai pensar isso de forma mental, tá? Para que a gente explane aqui na telinha e eu não só fique apenas falando, tá? Mas você entenda como é que a gente pensa na hora de calcular essas porcentagens, certo? Então, o problema diz o seguinte, ó, calcule o valor de 50%, 10% e 1% de 2.500. Então, a gente já viu que para calcular 50% de um valor, é só você pegar esse valor e dividir por 2, é a metade, certo? Então, basta pegar o 2.500 aí e dividir por 2, eu tenho que isso aqui é igual a 1.250. Então, 50% de 2.500 é 1.250. Show de bola. Para calcular os 10% de um valor, eu disse para você que é só você pegar o valorzinho e dividir por 10, ou seja, cortar o zerinho ou andar uma vírgula para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, 2.500 dividido por 10, tube aqui nos zeros, vai dar igual a 250, certo? Calculamos aí 10%. E para a gente calcular 1% desse valor, tá? É só pegar o 2.500 e dividir por 100. Então, eu vou cortar esses 2 zerinhos aqui,
certo? Que vai dar igual a 25. Outra forma de você encontrar esses valores, tá? Que você pode pensar aí, poderia ser da seguinte forma, tá? Então, a gente tem aí várias formas de pensar e, claro, você vai escolher a melhor forma que você encontrar para resolver determinado problema, certo? Observe que 50% é 5 vezes 10%. Então, se em determinado cálculo aí você sentir um pouco de dificuldade de encontrar 50%, que é a metade, você pode encontrar 10% e o resultado você multiplica por 5. Imagina se eu pergunto quanto é 30% de determinado valor. 30% não está nas porcentagens notáveis que eu falei lá para você, mas 10% está. Então você calcula 10% e depois multiplica por 3, ou faz 10% mais 10% mais 10%, certo? Então, é através dessas porcentagens notáveis que a gente vai calcular outras porcentagens que não são notáveis, tá bom? Então, acompanha aqui comigo, ó. Vamos calcular o valor de 10% e o valor de 1% de 145 litros de água. Então, pode notar agora que 145 não tem o zerinho lá no final para a gente fazer tube-tube, para a gente cortar, certo? Então, quando a gente tem aqui, ó, 10% de determinado valor, eu vou pegar ele e vou dividir por 10, certo? A gente já viu aí nas porcentagens notáveis, tá? E você também já viu como é que a gente faz para transformar esse número aqui, que é uma fração decimal, em um número decimal. Então, eu tenho aqui o 10, que é composto por um zerinho. Então, você tem que deixar o número 145, de modo que, quando você colocar a vírgula, depois da vírgula só tem apenas um número. E esse um número é por conta desse zerinho que está aqui. Então, 145 dividido por 10 é igual a 14,5 litros. Pode notar que depois da vírgula eu só tenho um único número. Já quando a gente vai calcular 10%, 1% de 145, a gente tem que pegar o 145 e dividir por 100. 100 é composto por dois zeros, então eu preciso colocar a vírgula nesse 145, de modo que depois da vírgula fiquem aí dois números. Então, vai ser igual a 1,45 litros. Pode notar que depois da vírgula eu tenho quantos números aqui? Dois números, certo? Então, sempre tenha em mente essa ideia aí da questão dos 10% e do 1% principalmente, tá bom? Porque são através deles também que a gente pode calcular outras porcentagens que não são notáveis, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha, certo? Para a gente fazer o cálculo mental dessas duas porcentagens que eu coloquei no exemplo anterior, que é 10% e 1%. Então, observe o que a gente fez aqui, ó. Para calcular 10% de um valor, a gente dividiu por 10, tá? Ou corta um zero ou anda a vírgula com uma casa para a esquerda, certo? E para calcular 1%, a gente anda duas casas para a esquerda. Então, vamos calcular aqui de forma mental 10% e 1% de cada valorzinho desse aqui, certo? Então, observa aí, ó. 10% de R$200, eu vou andar a vírgula para a esquerda, certo? Então, 10% de 200 vai ser 20, tá? E 1% de 200, a gente vai andar duas casas para a esquerda. Então, tira dois zerinhos lá, vai ser igual a 2. Então, isso a gente vai seguir para todos os outros números, tá? Então, nota ali, ó, 350. Quanto é 10%? Tira um zerinho, fica quanto? 35. E 1% de 350, ó, 10% não é 35? Bota a vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 5. Você calcula aí 1%, que é igual a 3,5. Vai só andando as casinhas aí, certo? 10% de 572. A vírgula não está ali depois do 2, então a vírgula agora vai ficar entre o 7 e o 2. 57,2. Quanto é 1% de 572? Aí a vírgula que está no 2 vai andar duas casas para a esquerda. Vai ficar entre o 5 e o 7. 5,7.
72. Quanto é 10% de 7.800? Tira um zerinho aí, ó, anda uma vírgula para a esquerda, vai dar 780. E quanto é 1% de 7.800? Anda mais uma casinha para a esquerda, ou seja, tira outro zerinho aí, vai dar igual a 78. Então, pode notar que é bastante fácil você encontrar 10% e 1% de qualquer valor, certo? Porque muitas vezes a gente acha que só dá para encontrar 10% ou 1% de determinado valor se tiver lá no final do número 2 zeros ou 1 zero, tá? Mas não, mesmo que não tenha zero, você pode encontrar aí de forma mental, tá? 10% de 9.570, tira um zerinho, dá 957. E 1% anda mais uma casinha para a esquerda, vai dar 95,7. Então, calculamos aí de forma mental, sem aqueles cálculos grandes, a 10% e 1% de 5 valores aí de forma bem rapidinha, tá bom? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela fazer suas considerações aí em relação a esses cálculos mentais dessas porcentagens. Pessoal, esses cálculos mentais é fundamental, né? Porque, como o professor Pedro disse, você vai levar isso para a sua vida, né? Você vai chegar num determinado momento que está numa loja e quer saber quanto você vai ter de desconto e você vai calcular mentalmente. Desde que você saiba, como ele explicou aí agora, os 10% e 1%, você calcula rapidinho, sem muitas contas, né? Mentalmente você consegue fazer isso, tá, Pedro? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer cálculos, certo, de porcentagens de forma mental, de porcentagens que não são notáveis, certo? Então, acompanha aí como é que a gente pode pensar na hora de resolver determinados cálculos, certo? Diz o seguinte, ó, registre a forma de calcular mentalmente 12% de R$500, tá? Então, nota que 12% não é uma porcentagem notável, certo? Não dá para a gente calcular direto aí, de cabecinha, pelo que eu ensinei até agora, certo? Mas observe como é que a gente pode pensar nessa questão aí dos 12% de 500, porque 12% não é uma porcentagem notável, mas 10% é, certo? Então, eu posso calcular de forma mental aqui 10% de 500, é só eu retirar o quê? Um zerinho. Então, 10% de 500 vai dar igual a 50. Não é 12, mas é 10%, beleza? Então, 10% de 500 é igual a 50, isso aí eu já consigo calcular mentalmente, de acordo com o quadro que eu ensinei anteriormente. E 1% eu também consigo calcular. 1% de 500 é só tirar 2 zerinhos daí, certo? Vai dar igual a 5. Então, eu tenho 10% de 500 é igual a 50 e 1% de 500 é igual a 5. E isso você vai fazer, claro, de forma mental aí na sua mente, beleza? Mas eu quero saber quanto é 12%. Então, você pode concluir que 12% é a mesma coisa que 10% mais 1% mais 1%, certo? Isso aqui tudinho ó, dá igual a 12. 10% você sabe que é quanto? 50 e 1% você sabe que é 5. Então, 12% vai ser 50 mais 5 mais 5, certo? Então, 50 mais 5 mais 5 dá igual a 60. Então, eu calculei aí de forma mental 12% de 500, certo? Que é igual a quanto? Que é igual a R$60, certo? Pedro, posso pensar aí de outra forma? Pode, tranquilamente, certo? Você pode pensar da seguinte forma, ó. Eu tenho que 1%, certo? 1% de 500 é igual a 5, certo? Mas eu quero saber 12%. Tu concorda comigo que 12 é a mesma coisa que 12 vezes 1? Então, 1% é igual a 5. Então, se eu multiplicar 5 vezes 12, eu encontro quanto é 12% de 500. Então, 12 vezes 5 dá igual a 60, certo? Lembra aí que você pode somar, tá? Se você não estiver entendendo ainda, você pode colocar aqui que 12% é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 12 vezes, certo? Então,
1% é igual a 5, então ficaria aqui 5 mais 5 mais 5 mais 5, 12 vezes, que é a mesma coisa que 12 vezes 5, certo? Observe esse exemplo aí, ó. Eu vou fazer 2 exemplos e vou deixar para você fazer em casa aí um exemplinho, tá? Então, em uma loja, está com seus produtos em promoção, tá? Billy já colocou aí bem grandão para você enxergar. Então, tem assim, ó. TV LED de 50 polegadas, certo? R$ 1.800. E se você pagar à vista, você tem um desconto aí de 30%. Um notebook, que é R$ 2.600, se você pagar à vista, você tem um desconto de 40%. E uma lavadora de roupas, que é R$ 3.000, se você pagar à vista, tem um desconto de 25%. Então, eu quero calcular aí, lembra, de forma mental, o valor desses descontos, certo? Então, nota que a TV aí está com desconto de 30%. 30% não é uma porcentagem notável, mas 10% é. Então, qual é a ideia de você calcular mentalmente aqui? Você calcula 10% de 1.800, que é só tirar um zerinho. Então, 10% de 1.800 é igual a 180. E 30% é 10 mais 10 mais 10, ou 3 vezes 10, certo? Você pode pensar aí de duas formas. Então, eu tenho que 30% é 3 vezes 10%. Então, 30% vai ser igual a 3 vezes 10% de 1.800, que é quanto? 180. Então, 3 vezes 180 dá igual a R$ 540. É o valor do desconto, certo? E quanto é que você vai pagar se você comprar à vista? Você vai pagar 1.800 menos 540, certo? Para calcular aqui, ó, por exemplo, rapidinho, que já vai começar a outra aula, tá? 40% de 2.600. Você pode pensar aí da mesma forma que eu pensei na questão anterior. Você pode calcular 10%, certo? E o resultado dele, que você vai calcular mentalmente, você multiplica por 4. Ou você pode pensar de outra forma, como eu coloquei aqui, ó. Você pode calcular 50% de um valor, que é a metade, né? Então, 50% de 2.600 é 1.300. E depois você calcula 10%. 10% de 2.600 é só tirar um zerinho, que dá igual a quanto? 260. Ah, Pedro, então quer dizer que 40% é a mesma coisa que 50% menos 10%. Perfeito. Então, vai ficar o quê? 50 menos 10 dá igual a 40. Então, 40% de 2.600 é 1.300 menos 260, que é igual a 1.140. Beleza? Então, calculamos aí de forma mental vários tipos de porcentagem, certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Vou passar a palavra para a professora Nádia para ela se despedir e a gente entregar aqui para o próximo professor. Tchau, pessoal. Estudem isso, é bem importante, tá? Pedro. Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.